Bom, vamos continuar então, falando de sífilis, esse problema que vem crescendo. E agora a gente vai conversar um pouco sobre sífilis congênita, tá? Então, a sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do treponema, né, pallidum, da gestante, que não foi tratada ou tratada inadequadamente para o seu concepto, né, por via transplacentária. A transmissão vertical pode ocorrer em qualquer fase da gestação, né, e em qualquer estágio clínico também da doença. A gente já mostrou para vocês que quanto mais recente a infecção materna, né, é mais fácil de ter transmissão, ou seja, tem mais treponema circulante, então também o risco, além do risco do feto ser maior, ele também terá formas mais graves da doença. Então, a taxa de transmissão, numa fase recente, com menos de um ano, é de 70% a 100%, né? E numa fase após um ano, na sífilis de latência tardia e terciária, a gente tem até 30% de taxa de transmissão. A maior parte das crianças nasce assintomática, né? E os sintomas vão surgindo nos primeiros 3 meses de vida. Por isso que é importante que a gente faça o teste, né, de todas as mães na maternidade, porque um bebê assintomático não exclui a infecção materna, né, e o risco de transmissão. E também essas crianças que foram expostas, né, ou com suspeita de exposição, devem fazer segmento sorológico, acompanhamento ambulatorial depois. Há alguns casos de sífilis congênita precoce, né, tem sintomas mais graves, né, isso depende, então, do tempo de exposição, né, ao treponema. Então, quanto mais tarde a mulher demorar, né, para começar o tratamento, mais tempo de exposição intraútero ao treponema, maior risco, né, para o feto. Mulheres com carga treponêmica muito alta, e aí inclui principalmente aquelas com AIDS ou algum tipo de imunodepressão, também tem maior risco de o bebê nascer já com sintomas graves. Em relação às manifestações na gestação, as mulheres que não tratam, 40% desses casos, né, de mulheres que não tratam, vai acontecer aborto, natimorto, ou até morte perinatal. A criança vai fazer um quadro de uma sepse, né, um quadro grave, fulminante. Também pode desenvolver trabalho de parto prematuro, retardo de crescimento intrauterino. E durante o ultrassom, né, de pré-natal, você pode detectar, né, nesses casos de infecção fetal, hepatoesplenomegalia, oligodramia, hidropsia fetal, placentomegalia e dilatação intestinal. Então, quando a gente pega um bebê, né, e ele está ali olhando para a gente meio de canto de olho, porque ele está em dúvida também o que a gente vai fazer com ele, né? A gente tem dúvidas e ele mais ainda, né? Porque a gente tem dúvida de diagnóstico, de tratamento, de segmento, né? E se ele vai estar ou não curado na evolução. Então, para fazer o diagnóstico de sífilis congênita, a gente lança a mão de um tripé, né? Dados epidemiológicos, exames laboratoriais e manifestações clínicas. Não existe um teste sorológico perfeito, né, e que defina a infecção. Então, a gente tem que lançar a mão desses 3 pilares, né, para a gente poder fechar o diagnóstico da criança. Então, primeiro, a epidemiologia ajuda quando a gente já sabe que a mãe tem o diagnóstico na gestação de sífilis, né, e se ela não foi tratada ou inadequadamente tratada, então o risco de transmissão realmente é muito maior. Em termos laboratoriais, eu posso tentar isolar, né, a bactéria, identificar, né, o treponema, através de uma metodologia que é de campo escuro. Você tem que colher material de uma lesão, aí é uma lesão cutânea mucosa, ou de secreção nasal, ou biópsia, ou necrópsia, placenta, então tecidos, né, cordão umbilical, alguns tecidos, e você faz a pesquisa direto por coloração específica do treponema. Infelizmente, essas placentas são descartadas, então a gente vê que na grande maioria dos casos não é aproveitado esse material para investigação, são descartadas, mesmo sabendo o diagnóstico materno. Os testes sorológicos, então, que são mais utilizados, né, para diagnóstico da criança. Como a gente já comentou, a gente tem os não treponêmicos, o mais utilizado é o VDRL, e o treponêmico, né, o FTA ou o teste rápido.
A grande problemática aí é que os anticorpos da mãe passam para a criança passivamente, intraútero, né? E aí, para você interpretar esses anticorpos, quando o bebê nasce, não dá para saber se os anticorpos são da mãe ou do próprio bebê, produzidos pelo bebê, né? Aí a gente tem os testes, né, não treponêmicos, né, no caso do VDRL, que a gente tem que comparar, então, os títulos da mãe e da criança. Qualquer sorologia que a gente vai comparar, a gente tem que comparar com coleta simultânea. Então, esse exame quer dizer que tem que ser feito no mesmo laboratório, pela mesma metodologia, né? E no mesmo momento, certo? Então, quando a gente vai comparar títulos de anticorpos da mãe e do bebê, você tem que prestar atenção se você está fazendo tudo isso, né? Realizar o teste treponêmico em todas as crianças cujas mães tiveram sífilis no pré-natal, no parto, né? Ou se um bebê é assintomático, que tem suspeita de sífilis congênita, você tem que realizar o teste VDRL em todos esses bebês e compara o título, então, com a mãe, né, com o título da mãe, coletado simultâneo. A gente não colhe mais sangue de cordão, não existe mais essa rotina, a gente só colhe sangue periférico, existe aí vários fatores que interferem na interpretação sorológica. Quando você colhe sangue de cordão tem mais hemólise, pode ter contaminação da amostra, a própria geleia de Wharton, né, interfere na sensibilidade do teste. E lembrar que um teste negativo na criança não exclui infecção. É o mesmo raciocínio que a gente explicou em relação ao parceiro, que um teste rápido, né, negativo, né, não exclui que ele esteja no início da infecção. Ele vai ganhar uma benzetacil, o parceiro, né? Aqui é mais ou menos esse diagnóstico também, né? Então, uma gestante que se infectou muito próxima ao parto, pode ter passado o treponema, não passou anticorpo ainda para o bebê, né? Passou treponema e o bebê não teve tempo de ter resposta sorológica. Então, você tem um teste inicialmente negativo, depois ele positivo na evolução, certo? Bom, explicando um pouquinho melhor, então, em relação aos testes não treponêmicos, né, que é o VDRL, o que a gente pesquisa com esse teste? A gente pesquisa anticorpos contra a cardiolipina, que é um difosfatidilglicerol, né? Então, é um glicerol. Só que esse elemento ele não está só presente no treponema. Ele está presente nos nossos tecidos também. Então, se você tem uma lesão tecidual muito importante, né, você pode ter um VDRL falso positivo. Isso acontece, por exemplo, com doenças autoimunes. Então, lúpus é a principal causa de VDRL falso positivo, em que você tem lesão tecidual, exposição desse glicerol, produção de anticorpos. Então, é um anticorpo falso positivo, né? E você não tem infecção pelo treponema, mas tem um VD falso positivo, por exemplo, no lúpus. Outras doenças, né, que dão falso positivo são, por exemplo, mononucleose, infecção pelo Epstein-Barr, né? Hepatites virais, varicela, sarampo e algumas outras situações, né? Falso negativo significa que você tem a doença e o VDRL está negativo. A gente já falou em relação à fase da doença, né? Na curva de anticorpos durante a gestação, né? Da infecção aguda e na infecção tardia. E outra situação seria o efeito prozona. Então, quando você tem muito anticorpo, né? E essa amostra não está diluída, você acaba não tendo reação antígeno-anticorpo pelo excesso de anticorpo. Isso é pouco visto hoje nos laboratórios, porque eles já fazem uma pré-diluição, tá? Eles já fazem as diluições corretas, perdão. Eles fazem o soro puro e depois vão fazendo a diluição, né? Em concentrações crescentes, tá? Então, esse efeito prozona a gente não tem visto. Eu acho que o maior falso negativo, né, do VDRL é fase muito precoce da doença ou fase muito tardia. E no caso da criança,
uma exposição muito próxima ao parto, né, materna, que a mãe se infectou, então, muito perto do parto e o bebê ainda não tem VD positivo, nem a mãe, tá? Como que a gente fecha o diagnóstico com o VD, né, na criança? Então, se a criança, durante o segmento, tiver quadruplicação do título de anticorpos em amostras seriadas, você colhe a primeira amostra, depois de um mês você colhe uma segunda amostra e quadruplicou o título. Então, significa que ela está produzindo anticorpos, certo? Então, uma infecção confirmada da criança. Porque se fosse só anticorpo materno, os anticorpos tendem a cair com o decorrer dos meses. Então, se os anticorpos estão aumentando, porque ela está produzindo anticorpo, né? Ou então, quando você colhe amostras simultâneas, mãe e bebê, e você vê que o título do recém-nascido é 4 vezes maior que o título materno. Isso significa que a criança está produzindo mais, né, do que a mãe. Então, ela realmente se infectou e está precisando produzir anticorpos. Então, essas duas situações confirmam o diagnóstico na criança só através do VDRL. Em relação aos testes não treponêmicos, então, serve, então, para diagnóstico, como eu acabei de falar para vocês, quando tem aquelas duas situações, e também servem para controle de tratamento. Geralmente, o VDRL está negativo dentro de 6 meses de tratamento. Como eu já falei também, o VD acima de 1/16 sugere muita infecção, né? O VD também pode ser realizado no líquor. Então, isso é muito importante para a criança, pela suspeita de ter comprometimento do sistema nervoso, então ter neuroluz, né? Esse outro teste, que é o PRP, ele é mais sensível que o VD, né? E aí, por ele ser mais sensível, seu ponto de corte é 1/8, tá? 1/8 sugere fortemente infecção. Mas como a gente já comentou na aula anterior, um título abaixo, né, de 1/8 para o PRP e abaixo de 1/16 para o VDRL não afasta a infecção. Pode ter infecção com títulos mais baixos, tá? Então, para diagnóstico na gestante, qualquer título deve ser valorizado. Título de 1/1 é positivo. Tem que considerar infectada e tratar. Título 1/2 é positivo. Aí você vai fazer depois segmento sorológico para ver se esse título continua baixo. Mas tendo um título 1/1 ou mais, já significa reagente, significa tratamento. Já para os testes treponêmicos, na criança, a gente usa para definir o diagnóstico final, né? Se ela se infectou ou não. Então, a gente faz o teste treponêmico, que é o FTA, o teste rápido, só com 18 meses, que é quando a criança não tem mais anticorpos maternos. Então, quando ela não tem mais anticorpos maternos, né, com 18 meses, se ela persistir um teste treponêmico positivo, significa que ela produziu esses anticorpos. Não são os da mãe, ela produziu e ela continua com teste treponêmico positivo, continua com cicatriz sorológica o resto da vida. O FTA-BS IgM está disponível, ele pode ser realizado, mas ele tem uma sensibilidade de 30% aproximadamente, também então tem muito falso negativo, tem um custo, né, que não é tão baixo, então a gente dispensa esse teste para diagnóstico, certo? Ele acaba sendo feito em hospitais, escola, mais para questão de pesquisa. Porque na rotina ele não necessita ser pedido, o FTA-BS IgM para o bebê, tá? Muito baixa a positividade. Então, a gente usa o teste treponêmico só para definição ao final, né, dos 18 meses, para ver se a criança realmente se infectou ou não. O que o teste treponêmico procura? Procura anticorpo específico, né, contra antígenos de superfície do treponema. Esse método FTA-BS, que é um método clássico, né, é um método de fluorescência, é um método muito pouco utilizado. Aqui no HU mesmo a gente não faz, se a gente precisar fazer o FTA-BS IgM, é mandado para laboratório externo, e ao invés do FTA-BS, a gente faz aqui a quimiluminescência, o método automatizado. Outro teste, né, que procura também
anticorpos específicos, né, contra o treponema, é o TPPA, que é por microaglutinação. Se eu tiver uma criança com IgM reagente, tem grande probabilidade de ela estar infectada, né, mas como eu falei, né, só 30% das crianças vão ter positividade. Por outro lado, existem algumas situações também de eu ter IgM falso positivo, que é aquela mãe que tem fator reumatoide positivo, ou que teve exposição a algum outro espiroqueta, né? Da família, né, dos espiroquetas a gente tem, além do treponema, leptospira, doença de Lyme, né, que é a borrélia. Então, a gente tem algumas outras situações que pode dar uma reação cruzada aí em títulos baixos, tá? Então, existe também a possibilidade de IgM falso positivo. Então, o anticorpo da mãe, né, pode ter um escape placentário e ter um anticorpo falso positivo. A especificidade desse teste é boa, né? A gente não tem esse método aqui de FTABS, IgM, que é um teste que tem uma sensibilidade maior, a gente não tem disponível aqui no mercado. Então, a gente já explicou, né, que os testes confirmatórios, eles devem ser feitos, né, quando você tem uma forte suspeita com VD negativo, ou então, no caso da criança, para conclusão do caso. Outras possibilidades diagnósticas, então, além da sorologia, a gente tem, e da pesquisa, né, por campo escuro, a gente tem o PCR, que é um método também que não é barato, né, acaba ficando para alguns serviços de referência, não é usado na prática clínica de rotina. E a gente lança a mão também do líquor para diagnóstico da infecção da criança. Então, no líquor eu posso fazer o VDRL e também analiso a celularidade e a bioquímica. Lembrando dos valores normais, né, de líquor para recém-nascido e para crianças maiores, né? Então, abaixo de 28 dias, eu posso ter até 25 leucócitos e uma proteína de 150 para recém-nascido a termo e de 170 para prematuro. E após 28 dias de vida, então após o período neonatal, o líquor, então, considerado como líquor de adulto, né? Tem que estar com menos de 5 células e menos de 40 miligramas por decilitro de proteína. Então, no líquor, eu analiso tanto o VDRL quanto as células e a proteína, perdão. Como que eu digo que uma criança tem neurosífilis ou neuroluz? Se ela tiver uma ou mais das seguintes alterações, né? Um VDRL reagente, aumento de leucócitos, que costuma ser as custas de linfócitos, né, e monócitos, linfomonocitária, e aumento de proteínas. Aí vocês veem mais ou menos como é que está a sensibilidade e especificidade de cada um deles, né? Então, o VDRL, a sensibilidade em torno de 70%, especificidade de 90%. O aumento de células, uma sensibilidade de 40%, com especificidade em torno de 90%. E proteína aumentada, sensibilidade também de 40%, com especificidade de 90%. Então, o VD tem uma sensibilidade um pouquinho maior, mas vocês veem que nenhum deles, né, tem uma sensibilidade de 100%, certo? Continuando, né, para a gente definir o diagnóstico da criança, se a criança é infectada ou não, a gente também lança a mão de raio-x de ossos longos. Pode ter alguns outros exames inespecíficos, né, como hemograma, né, bilirrubinas, transaminases, e nas crianças que fazem um quadro de pneumonia grave pelo treponema, que é a pneumonia alba, você pode também fazer um raio-x de tórax. Aquelas que fazem hepatite e um quadro de sepse, né, vão ter, então, alteração de leucograma, plaquetopenia, né, colestase e hepatite. O raio-x de ossos longos é muito importante ser realizado porque as lesões ósseas são bem características da sífilis e tem uma elevada incidência, né, de lesão nas crianças infectadas. Então, você pode ter metafisite, periostite, e geralmente as lesões são simétricas, né? E como já está pedindo aqui, né, que a gente já está mostrando, a gente já pede de ossos longos, porque elas costumam pegar mesmo fêmur, tíbia, né, bilateral, tá? Húmero.
frente a uma gestante que teve suspeita de sífilis, né, ou sífilis confirmada em qualquer fase da gestação ou no parto, a gente sempre tem que investigar o recém-nascido, mesmo que a mãe tenha sido tratada. Isso ocorre por quê? Porque existe uma falha terapêutica, mesmo com tratamento adequado, de em torno de 14% dos casos. Esse quadro, né, a gente vai descrever com mais detalhes depois na evolução, mas ele mostra os dois estágios de sífilis na criança, né? A sífilis precoce e a sífilis congênita tardia. Então, a precoce antes de 2 anos de idade e a tardia após 2 anos. A precoce, então, ela já se manifesta, né, ao nascimento, ou como eu falei já nas primeiras semanas de vida, e a manifestação clínica mais frequente é hépato ou esplenomegalia. O paciente pode ter hepatite, adenomegalia, meningite, né, rinite, exantema, lesões ósseas. Então, vocês veem que as manifestações mais frequentes são a hepatoesplenomegalia e as lesões ósseas. Então, um bom exame clínico, um raio-x de ossos longos e uma coleta de líquor vão definir a grande maioria das crianças infectadas. Em relação aos exames laboratoriais, o paciente com sífilis pode ter anemia, leucopenia, leucocitose, reação leucemoide, então é uma leucocitose importante, com aumento de todas as células jovens. Pode ter comprometimento do sistema nervoso, paralisia de par craniano, convulsão, lesão ocular, corioretinite, uveíte, pneumonia, síndrome nefrótica. Então, é uma doença realmente disseminada, né, e que pode acometer todos os órgãos. Então, a gente vai mostrar agora umas fotos da sífilis congênita, né? Então, aqui a lesão, né, essa descamação palmo-plantar, bem característica. A rinite serossanguinolenta, as fissuras orais, né? Então, a rinite, as fissuras orais. Exantema, máculo-papular. Aqui não dá para ver bem, a criança ictérica, né, com icterícia, com hepatite. Exantema difuso, hepatoesplenomegalia, essas rágades com secreção serossanguinolenta, rinite serossanguinolenta. Exantema, máculo-papular, aqui mais lesões mais arredondadas, né, aqui mais maculares. Essas lesões em placa, periorificiais. E de lesões ósseas, então a gente tem aqui a lesão lítica, sinal de Weiberg, né, ó, bilateral, ó, né, em tíbia. Pode ter essa lesão lítica aqui também, que dá para ver, né, extremidade de fêmur. Então, aqui também lesão lítica. Mais um exemplo de lesão lítica em extremidades, certo? Aqui a reação periostal, então, o aumento da espessura do periósteo. Aqui um paciente nosso com descolamento de periósteo. Então, vocês estão vendo, né? Ó, o periósteo descolou, ó, certo? E essa lesão, ela é simétrica. Então, tem descolamento de periósteo neste e neste fêmur. Então, descolamento de periósteo, bilateral. Essa criança, inclusive, tinha VDRL negativo, com esse periósteo descolado, com essa lesão clássica óssea aqui. Com, é lógico, o FTABS total positivo. Aí, em relação às manifestações tardias da doença, sífilis tardia, né, congênita tardia, a gente já tem sequelas, né? Então, a criança com mais de 2 anos aí já vai ter dentes mal formados, a mandíbula protuberante, lesão ocular, surdez, nariz em cela, retardo mental, hidrocefalia, convulsão e a tíbia em sabre, né?
Então, aqui um adulto, né, com sequela de sífilis. Então, ocorre o quê? Vão ocorrendo lesões ósseas e reconstituição óssea, e isso vai fazendo com que ocorra uma deformidade da tíbia bilateral e ela fica parecendo com essa espada aqui, esse sabre, né? Então, tíbia em lâmina de sabre. O nariz em cela, né? Mandíbula protuberante. Esses dentes que parecem amora, né? Dentes de Hutchinson. Ceratite. Então, vendo todas essas manifestações, né? A gente sabe, né? O risco que essa criança está correndo. E é importante que a gente garanta o tratamento adequado, tá? Então, o tratamento do bebê é baseado no tratamento da mãe. Então, se a mãe tem um tratamento adequado ou não, é que a gente vai ser mais ou menos agressivo com a criança, né? O tratamento materno adequado significa que o tratamento foi completo, documentado, né, adequado para o estágio da doença, feito com penicilina benzatina, que é importantíssimo que esteja documentado adequadamente. Então, tem até um impresso especial da prefeitura, né, uma folhinha que deve ser grampeada, né, no cartão de pré-natal, certinho definindo quais são as datas das doses, qual foi a dose administrada, tanto da gestante quanto do parceiro. Então, isso é importantíssimo que esteja no cartão de pré-natal e no prontuário. Parceiro, além disso, tratamento adequado da gestante, né? Parceiro sexual, né, que também foi tratado adequadamente, né, concomitante. A gestante ter tido queda dos títulos, né, em 4 vezes, né? Ou os títulos vão permanecendo estáveis e baixos, menor do que 1/8, ou seja, menor ou igual a 1/4. E o que é inadequado? Inadequado é quando ela tratou com qualquer medicamento que não seja penicilina, ou não tratou com as doses corretas, ou conforme a fase adequada da doença. Aqui, ficou meio borrado aqui. E ela não terminou o tratamento dentro de 30 dias. Isso aqui mudou. Por isso que eu corrigi aqui, porque antes ela tinha que ter terminado antes dos 30 dias, né? Agora não. Agora ela tem que ter terminado dentro de 30 dias, antes do parto, né? Dentro de 30 dias do parto. Outra forma inadequada, né, de tratamento é quando o parceiro também não tratou, né? Ou não tratou direito. Existem várias situações que as mulheres falam que trataram certinhos, às vezes foram submetidas a mais de um curso de tratamento, mas o parceiro não tratou, né? Daí a gente sempre pergunta, mas o parceiro continua com a senhora, continuou com a senhora, né? Quando a senhora começou a tratar, continuou tendo relação com a senhora. Algumas mulheres falam que não tiveram mais contato com o parceiro, que o parceiro foi embora. Teve situação até que o parceiro faleceu no nosso ambulatório. Então, quando você tem uma situação dessa, que realmente, né, de forma segura, o parceiro não teve mais contato com a gestante, se ele não tratou, mas ele não teve mais contato com a gestante e ela tratou direitinho, ela pode ser considerada adequadamente tratada. Se começa a elevar os títulos, ou eles não caem, como a gente explicou, a contento, né, a queda dos títulos, né, não ocorre dentro do prazo esperado, a gente considera que essa gestante se reinfectou, ou houve falha terapêutica, a gente já comentou, quem está em torno aí de 10%, 14%, ou então o tratamento foi inadequado, né, de alguma maneira o tratamento foi inadequado. O parceiro é considerado com sífilis, se ele tem um teste rápido, né, se ele tem sinais e sintomas de sífilis, lógico, né? Ou ele tem um teste, né, treponêmico ou não treponêmico reagente. Tá? Não importa, então, se ele tiver um desses dois, já considera ele com sífilis. Tá? E não tem documentação prévia do tratamento, que isso a gente também já comentou. Então, partindo para o tratamento da criança, vamos falar primeiro do tratamento no período neonatal. Então, a gente considera a questão do tratamento da mãe para dizer o que a gente vai fazer com o bebê. Então, se é um recém-nascido de mãe com sífilis não tratada ou inadequadamente tratada,
a gente tem que fazer a avaliação completa da criança. A gente vai ter que fazer avaliação clínica, líquor, raio-x de ossos longos, hemograma e, se precisar, mais exames, por exemplo, exames hepáticos, tá? Raio-x de tórax, daí vai depender da evolução. Mas, com certeza, a gente vai fazer líquor e raio-x de ossos longos e hemograma dessa criança. Porque a mãe não tratou ou tratou inadequado. Então, fazemos tudo isso. Se todos esses exames estiverem normais, a gente pode tratar essa criança com penicilina cristalina ou penicilina procaína. No caso de penicilina cristalina, lembrar que a dose é de 12 em 12 horas nos primeiros 7 dias e a partir do 8º dia de vida é de 8 em 8 horas. Isso aqui é importante, parece besteira, mas às vezes assim, está no D7 de antibiótico. Só que atrasou o tratamento 3 dias por algum motivo. Então, na verdade, ela já está com 10 dias de vida, né? D7 de antibiótico não significa 7 dias de vida neste caso. Então, se você começar o tratamento no primeiro dia de vida, sim, né? Mas se você atrasou o tratamento, você tem que prestar atenção em que dia de vida a criança está. Se ela está no 8º dia de vida, o antibiótico tem que ser administrado de 8 em 8 horas. Porque ele é eliminado mais rápido. Então, nos primeiros 7 dias, a eliminação é mais lenta e permite que seja administrado de 12 em 12. Se está tudo normal, eu posso também optar por tratar com pemprocaína. A pemprocaína no período neonatal, ela pode ser feita intramuscular 1 vez ao dia. Então, e nas duas situações, um total de 10 dias de tratamento. Para isso, para eu dar penicilina procaína, eu tenho que ter um líquor normal. Uma criança totalmente assintomática. Se ela tiver um líquor alterado, ou por algum motivo eu não conseguir colher líquor, eu sou obrigada a tratar com pencristalina, tá? Não posso tratar com procaína, porque eu não tenho segurança de cura com penicilina procaína. Então, precisa ser penicilina cristalina se você não colher o líquor, ou se tiver líquor alterado. Então, estamos falando da mãe que não tratou inadequadamente. Se não houver alteração clínica, radiológica, hematológica, licórica e o bebê tem um VD não reagente, eu tenho 2 opções de tratamento. Eu posso fazer todo esse esquema de tratamento de 10 dias, principalmente se eu não tiver garantia de segmento dessa mãe, com VDRL depois ambulatorial, se eu tiver dúvida que essa mãe vai retornar. Então, eu posso fazer o tratamento de 10 dias e garantir o tratamento total da criança. Ou então, eu posso fazer uma benzetacil, fazer uma dose única de penicilina benzatina, mas eu sou obrigada a acompanhar com VDRL depois de 1 mês da dose da benzetacil para ver o que acontece com esse bebê, se o título vai caindo ou se começa a aumentar. Então, para eu fazer essa conduta de penicilina benzatina, de um bebê assintomático, com VD negativo, de uma mãe que não tratou, eu tenho que garantir segmento ambulatorial, porque senão eu corro o risco de, com uma dose só de benzeta, não conseguir cura clínica. A outra situação, então, é o recém-nascido de mãe com sífilis adequadamente tratada. Então, nesse caso, se o VD do bebê for maior que o da mãe, ou o bebê está assintomático, tem alteração clínica, eu tenho que colher hemograma, raio-x de ossos longos e líquor. Então, sífilis adequadamente tratada, mas o bebê tem um VD na hora do parto maior que o da mãe, ou ele está sintomático, eu tenho que fazer todo o screening, fazer raio-x e líquor. Vamos ver o que a gente faz nessas situações, então. Se tiver alteração clínica, radiológica, hematológica, mas o líquor normal, eu posso tratar tanto com penicilina cristalina quanto procaína. Porém, se eu tiver líquor alterado, eu sou obrigada a tratar com pencristalina 10 dias. A terceira situação é o recém-nascido de mãe com sífilis adequadamente tratada, cujo assintomático e com VDRL não reagente. Então, bebê, mãe tratou certinho, tem um VD não reagente, e o bebê não tem sintoma nenhum,
eu posso fazer simplesmente uma dose única de penicilina benzatina, porque ele pode estar naquela fase bem precoce da infecção, uma infecção muito recente, no período de incubação, e os títulos de anticorpos do bebê ainda não são detectáveis. Então, eu faço uma dose de penicilina benzatina e garanto segmento ambulatorial. Se a mãe foi tratada adequadamente e o bebê é assintomático, o VD é reagente, mas o título do VDRL do bebê é menor ou igual ao da mãe, eu tenho que tratar esse bebê. Eu tenho duas opções. Se ele é assintomático com VD menor que o da mãe, eu posso dar dose única de penicilina benzatina e garantir acompanhamento sorológico, ou então posso tratar com pencristalina ou procaína. O que a gente tem feito é mais tratamento completo de 10 dias com pencristalina e procaína do que essa conduta aqui de penicilina benzatina. Porque, infelizmente, tem muitas mães que não retornam no ambulatório. E se for um diagnóstico tardio, fora do período neonatal, a diferença é que você tem que fazer todo o rastreio da criança. Se a criança chega com mais de um mês, você investiga vê toda a situação sorológica da mãe, faz raio-x de ossos longos, faz líquor, e se tiver alguma alteração, a pencristalina já não é mais nem de 12 em 12, nem de 8 em 8, mas de 4 em 4 horas, tá? Durante 10 dias. E se a criança não tiver nenhuma manifestação, estiver totalmente normal, se você optar por fazer o tratamento, né, totalmente assintomática, mas você tiver que fazer o tratamento porque ela tem teste sorológico em ascensão, maior que o da mãe, você vai ter que fazer penicilina procaína de 12 em 12 horas, por 10 dias, ou pegar uma veia e fazer pencristalina de 4 em 4 horas por 10 dias. Então, como a gente já comentou na aula anterior, teve aquele período que a gente ficou sem ceftriaxona, ficou sem penicilina e a gente teve que fazer ceftriaxona, tanto para as gestantes quanto para as crianças. Aí o Ministério da Saúde autorizou essa opção de tratamento de ceftriaxona nessa dose de 25 a 50 kg por dia, né, tanto endovenoso quanto intramuscular, por 10 a 14 dias. Mas a gente sabe que esse tratamento não é a primeira escolha e tem risco, então, de falha terapêutica. O segmento do recém-nascido exposto a sífilis, então, depende se ele foi tratado ou não no período neonatal. Então, caso ele tenha sido tratado no período neonatal, a gente vai fazer, além do acompanhamento clínico, né, o segmento sorológico mais espaçado. Se ele não for tratado, eu vou ter que fazer segmento sorológico com menos intervalo. E nas duas situações, eu tenho que fazer o FTA-BS após os 18 meses para concluir o caso como infecção congênita ou não. Durante o segmento sorológico, se a criança tiver títulos de VDRL ascendentes ou não negativarem, eu tenho que reavaliar todo o paciente, repetir raio-x de ossos longos, repetir líquor, repetir hemograma para retratar o paciente. Todas essas crianças têm que fazer a avaliação oftalmológica, neurológica e audiológica. Então, todas são encaminhadas para realizar BERA, que é o potencial evocado, todas são encaminhadas para oftalmologista, para ver, fazer fundo de olho, e aquelas que têm qualquer clínica, né, de alteração neurológica, de perímetro cefálico ou alguma complicação, têm que ser encaminhadas também para o neuropediatra, para segmento. Então, o segmento do recém-nascido tratado, a gente já realizou esse VDRL ao nascimento, né, para comparar com o título da mãe e tomar a conduta. Aí a gente repete com 1 mês e depois de 3 em 3 meses, até que os títulos negativem. E o FTA-BS, entre 15 e 18 meses, a gente já pode pedir o teste confirmatório. Eu falo FTA-BS, mas o exame que está sendo feito aqui no HU é a quimiluminescência. O que significa que o bebê teve resposta ao tratamento?
queda dos títulos até 4 meses após o tratamento e negativo entre 6 e 12 meses de vida, com líquor normal. E ele é considerado curado se tiver 2 resultados de VDRL negativos com intervalo mínimo de 2 meses. Caso persista, né, a clínica, ou o líquor altere na evolução, ou os títulos de anticorpos não caiam ou comecem a aumentar, eu tenho que retratar, e sempre que eu for retratar, eu tenho que colher o líquor antes para definir se tem meningite ou não associada, neuroluz. Aquele recém-nascido que não foi tratado, que foi optado por fazer segmento sorológico, eu tenho que fazer VDRL mensal até os 6 meses de vida e depois de 3 em 3 meses. E o teste confirmatório, a gente costuma fazer nesses casos também com 1 mês de vida e depois entre 15 e 18 meses. O que considera um bebê não infectado? A queda de títulos de anticorpos, né, com o mesmo raciocínio anterior, com negativação de FTA aos 18 meses. E se precisar, a gente trata esse bebê caso aconteça de aumentar os títulos de anticorpos ou ele tenha clínica, né, desfavorável. Um bebê com neurosífilis, o segmento deve ser realizado com coleta de líquor a cada 6 meses. O VDRL do líquor tem que negativar por volta do 6º mês. E as alterações de célula e proteína têm que ir melhorando com os líquores coletados na sequência de 6 em 6 meses, normalizando no final de 2 anos. A sífilis adquirida, tá, na gestante e congênita, todas essas apresentações são doenças de notificação obrigatória. O que a gente define como um caso de sífilis congênita? Criança, aborto ou natimorto, cuja mãe teve sífilis não tratada ou inadequadamente tratada. Criança que não foi vítima de violência sexual, associada a alguma evidência sorológica de sífilis, por exemplo, VD ou um teste confirmatório treponêmico, cujos títulos estão ascendendo, persistem VD positivo após 6 meses, persiste um FTA positivo após 18 meses e os títulos de VDRL são maiores que o da mãe. Além disso, também define-se como sífilis congênita as crianças com VDRL reagente e alguma alteração clínica, licórica e ou radiológica. Depois dessa apresentação, então, a gente trouxe alguns casos clínicos para ilustrar. Então, esse caso aqui é um bebê a termo, 3.540. A mãe teve lesão de sífilis primária, teve cancro no 2º trimestre, com VD de 1 para 32, fez o tratamento com 1 dose de penicilina benzatina, mas o parceiro não compareceu à UBS. O VDRL no final do 3º trimestre foi 1 para 16, aí foi repetido o tratamento, porque não houve uma queda de 4 vezes, repetido o tratamento e foi optado por fazer tratamento durante 3 semanas. Nesse momento, conseguiu-se tratar o parceiro. Então, foi feito o tratamento do casal com 3 semanas de penicilina benzatina. No parto, a gestante ainda tinha um VD de 1 para 16, HIV negativo. Lembrar que a gente sempre tem que fazer o teste rápido para HIV também na hora do parto, né? E além da rotina do pré-natal. E qualquer mulher que em qualquer fase do parto, da gestação, apresente VDRL reagente, nesse mesmo momento deve-se retestar o HIV. Então, nesse caso, o VDRL do parto manteve-se em 1 para 16, o HIV negativo e o VD do bebê igual da mãe, 1 para 16, feito concomitante. O teste confirmatório quimiluminescência reagente e o FTA IgM negativo. Como o
teste, o título do bebê é igual ao da mãe, foi coletado o líquor, feito raio-x de ossos longos, o líquor veio normal, com VD negativo, e o raio-x de ossos longos normal. Optado por fazer, então, dose única de penicilina benzatina para essa criança, uma vez que ela era totalmente assintomática, mãe adequadamente tratada no final da gestação, com título igual ou menor que o materno. Esse bebê, durante o segmento, então, houve queda do título de VDRL, 1:1, e depois negativou no 5º mês, persistiu negativo, 2 VDRLs negativos, cura, realizado quimiluminescência, que é o teste confirmatório, só com 15 meses que veio não reagente. Ou seja, a criança não pegou sífilis congênita, não teve sífilis congênita. Esse outro caso, esse bebê de 2,775 gramas, idade gestacional de 40 semanas, a mãe com VDRL no primeiro trimestre negativo, no segundo trimestre o VDRL veio de 1 para 16, com quimiluminescência reagente, FTA-IgM reagente, então ela teve uma sífilis recente aqui, né? Ela soroconverteu, de negativa ela veio para positivo com IgM positivo, uma sífilis recente, iniciado então uma penicilina dose única de tratamento para infecção com menos de 1 ano de evolução. Ela repete o VDRL no terceiro trimestre, houve uma queda de 1 para 2, porém no parto houve um aumento de 4 vezes. De 1 para 2 foi para 1 para 8. E o parceiro não tem documentação de tratamento desconhecido. Então, ela tratou adequadamente e se reinfectou no final da gestação. O recém-nascido assintomático, exame físico normal, VDRL menor do que o da mãe, 1 para 4, porém positivo, quimiluminescência total, anticorpo total, reagente com IgM negativo. Rastreado o bebê, uma vez que foi definido aqui como uma reinfecção, rastreio completo da criança, líquor normal, raio-x de ossos longos normal, optado por realizar tratamento com 10 dias. Iniciado com pencristalina, ao final do tratamento não tinha mais acesso venoso, optado por penicilina procaína. Essa escolha, quando o líquor era normal, se termina com cristalina ou procaína, depende, então, de outras condições. Se a criança tem mais algum motivo para continuar internada, para receber algum outro medicamento endovenoso, se a mãe não quer fazer injeção, se a mãe não tem condição de fazer a procaína na sua cidade, então tem que ser considerado tudo isso para a gente poder pensar em dar alta e sequenciar a procaína intramuscular. No segmento desse bebê, com 1 mês de vida, o VD ainda estava 1 para 4, com 3 meses 1 para 2, com 6 meses negativou, com 2 meses negativou, continuou negativo. O intervalo aqui deveria ser de 2 meses, pelo menos, 2 a 3 meses, né? E você vê que esse bebê voltou só com 1 ano. Então, VDRL 2 negativos, cura. Com 15 meses foi feita a quimiluminescência e deu não reagente. Conclusão, a criança não se infectou, não teve sífilis congênita. Caso 3, bebê de 2,130, prematuro, de 30 semanas, mãe usuária de crack, não fez pré-natal, VD no parto 1 para 16, quimiluminescência reagente, FTA-BS-IgM negativo, HIV negativo, parceiro desconhecido, portanto, sem tratamento. Recém-nascido assintomático com VD menor do que o da mãe, 1 para 4. Quimiluminescência reagente, líquor normal, VD negativo, raio-x de ossos longos normal. Um bebê totalmente assintomático, com VD menor do que o da mãe. A gente poderia ter 2 condutas, penicilina 10 dias, ou então dose única de penicilina benzatina. Optamos por penicilina 10 dias frente à situação de risco dessa mãe e não garantia de segmento. Mesmo assim, esse bebê seguiu.
FTA e IgM veio depois no ambulatório o resultado, reagente, confirmando a infecção da criança, né? O VD 1:4, houve uma variação aqui, depois de um mês, de 2 vezes, não é significativo, 1:8, depois caiu com 4 meses, veio negativo, aí a mãe só volta com 18 meses, né? Não volta antes para confirmar esse VD negativo, e o quimiluminescência com 18 meses reagente, ou seja, confirmou a infecção congênita, porém a criança foi tratada com cura à sífilis. E esse último caso, então, uma gestante de 17 anos, daqui de Londrina, isso aconteceu em 2010, eu trouxe o caso mais completo, esse que eu queria fazer mais comentários com vocês, com baixa escolaridade, então, menor de idade, baixa escolaridade, solteira, união estável hoje, né? Para eles basta dizer que está 6 meses juntos, já é união estável, né? O trabalhador da construção civil, o parceiro de 20 anos, ela fez uma consulta de pré-natal só, com 27 semanas de idade gestacional, e nessa única consulta foi pedido VD, na ocasião não era feito ainda o teste rápido, VD de 1:32, foi feito também demais investigação, né, para toxo, eu não coloquei aqui HIV, mas também HIV negativo, e toxo e IgG positivo com IgM negativo. Porém, ela não retornou para ver esses resultados, não fez tratamento e veio em trabalho de parto no HU, como era um trabalho de parto prematuro, foi realizado então penicilina cristalina, corticoide, não fizeram o teste rápido para HIV dela na maternidade naquele ano, então você vê que apesar da recomendação, né, às vezes ainda alguns casos escapam, justo essa mãe que é uma mãe de risco, né, nasceu de parto normal, sem epísio, sem laceração, tinha placentamegalia, descartaram a placenta. Os exames da parturiente foram repetidos, então o exame dessa mãe, o título de VD subiu para 1/128, o FTA total reagente, HIV depois foi realizado sorologia, negativo, e como a parturiente referiu uma reação alérgica à penicilina, não realizaram o tratamento para ela, deram alta e marcando o retorno ambulatorial na UBS em 7 dias. Quer dizer, uma mulher que infelizmente não foi tratada, deveria ter sido aproveitada essa oportunidade da internação para fazer o tratamento adequado. O bebê nasce com Apgar de 2,5, nasceu em mau estado geral, precisou ser entubado, massageado, tinha petequias difusas em face, em anasarca, com roncos, tinha uma insuficiência respiratória, mastite visível, hepatoesplenomegalia, fígado a 6 centímetros, baço a 4 centímetros, descamação em mãos e pés, alguns nódulos de consistência fibroelástica na perna, parecendo gomas, um bebê que estava taquipneico, hipotenso, uma glicemia capilar limítrofe, realizado cateterismo umbilical, iniciado ventilação mecânica, mesmo assim ele não saturava bem, e interpretando como um quadro de sepse, provavelmente pelo treponema, mas não sendo possível descartar outros agentes, né, no caso os bacilos gram-negativos, foi entrado com penicilina mais gentamicina. De exames, hemoglobina de 7,6, hematócritos de 26, leucócitos de 35.800, plaquetas de 53.000, a hemocultura desse bebê veio negativa, um líquor com 11.000 hemácias, 155 leucócitos, com predomínio de linfócitos, glicose baixa, lactato bastante elevado e uma proteína normal. VDRL do líquor de 1/4. Então, um bebê com neurosífilis. Além da celularidade aumentada, ele tinha um VD positivo. Um líquido acítico alterado, esse bebê evoluiu com sangramento em catéter umbilical, locais de punção, ele fez uma falência de múltiplos órgãos e foi a óbito. Os exames do bebê chegaram depois, VDRL da criança 1/128, FTA-BS IgM positivo, IgG também, HIV negativo,
marcadores de hepatite negativo. Aqui eu tenho que corrigir isso aqui. Herpes veio negativo depois também. Citomegalo, IgG positivo. E toxoplasmose, só IgG positivo em título baixo. E a necrópsia da criança deu moderado infiltrado plasmocitário na derme e hipoderme, presença de linfócitos e neutrófilos na hipoderme. Essa é a foto do bebê. Estão com petecas difusas, né? E a gente já vê aqui as lesões, né? Palmares, a descamação e plantar, palmo plantar. Essas são as referências que a gente gostaria que vocês acessassem, tá? Está disponível online, tá bom? Bom, então de sífilis congênita era isso que eu queria falar. Agora a gente vai abrir para perguntas. Uma pergunta? Justamente em cima dos... que eu observei no Chef Newton, que a maior parte dos casos tem um tratamento lógico dos retornos do médio e acompanhamento do... E o tratamento não é especificado. Quais os casos, para ficar bem claro, que pode ser utilizado benzatina, não a procaína, ou mais a cristalina. Casos lá que além de não especificar, tem casos que deixam claro que estão tratando benzatina, a mãe no reagente ainda levado o tratamento do ou o parceiro não foi tratado, e daí o bebê é tratado com penicilina. Então, tem uma pergunta aqui que seria o seguinte: quais os casos que você pode usar a penicilina benzatina para criança? Porque o que eles têm visto nas UBSs é que a maior parte dos casos faz só penicilina benzatina para criança e não tem documentação do tratamento durante a internação. E muitos acabam fazendo penicilina benzatina e não faz a penicilina cristalina ou procaína. Então, primeiro, para fazer penicilina benzatina, você tem que ter um bebê totalmente assintomático, com líquor normal, raio-x de ossos longos normal, cujo VDRL é negativo do bebê e cuja mãe foi adequadamente tratada. Essa é a rotina, certo? Então, nessa situação, você pode fazer uma benzeta para a criança. Porque caso a mãe tenha tido uma falha terapêutica, mesmo ela tendo sido adequadamente tratada, caso ela tenha tido uma falha terapêutica, como um bebê totalmente assintomático, você dando uma dose de benzeta, você pode ainda garantir um tratamento de uma infecção recente para essa criança, certo? É a única situação que você tem segurança de fazer penicilina benzatina. Nas demais situações, por exemplo, mãe inadequadamente tratada ou não tratada de criança normal com VD menor do que o da mãe, existe um risco, sim, de não ter sucesso com a dose única de penicilina benzatina. Então, nesses casos, que a mãe é inadequadamente tratada, a gente prefere, mesmo que o bebê seja assintomático, que o VD seja menor do que o da mãe, a gente prefere fazer tratamento durante 10 dias. Aí você faz procaína na sequência, porque o líquor é normal. Se o bebê tiver qualquer manifestação clínica, ele vai ganhar tratamento 10 dias. Não existe opção, se ele tiver qualquer manifestação clínica, de fazer benzeta. Certo? Se o bebê tem um título maior do que o da mãe, qualquer titulação maior do que o da mãe, você também vai fazer 10 dias de tratamento para esse bebê. Você considera que esse bebê tem títulos maiores que o da mãe, porque ele está produzindo anticorpo, então ele está infectado. Então, você vai garantir 10 dias de tratamento. É isso? Não vi nenhum pediatra ou clínico lá da OBS fazer
tratado, falar assim, cara, tratei com 10 dias. Então, na verdade, o que deve estar faltando é mais dados no prontuário em relação ao que foi feito na maternidade. Porque na maternidade que eles costumam colher o líquor, já faz avaliação de raio-x, né? Na maior parte das vezes já encaminha para o oftalmo. Então, o que deve estar acontecendo é que eles não estão anotando no prontuário aquilo que foi feito na maternidade. Então, está faltando mais dado ali no prontuário, né, para vocês definirem se realmente o segmento ambulatorial vai estar adequado. Porque se você não tiver anotado no prontuário que o líquor inicial era normal, você não tem como dizer que um bebê que não precisa depois mais colher líquor de 6 em 6 meses. Se você tiver um líquor alterado na maternidade, você tem que fazer segmento de coleta de líquor de 6 em 6 meses. Então, isso tudo tem que estar bem documentado para definir qual que é o melhor acompanhamento para o bebê, se ele foi tratado ou não, com 10 dias de tratamento, porque se ele foi tratado, permite um acompanhamento sorológico mais espaçado. Se ele não foi tratado, você tem que fazer um acompanhamento sorológico mais de perto. Você tem que garantir que ele retorne. Tem que fazer busca ativa se ele não retornar. Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui. Os casos de gestantes com sífilis, com história de anafilaxia à penicilina, não seria interessante construir um fluxo de atendimento terciário para esses casos? Eu acho sim, eu acho que seria perfeito ter um fluxo sim para essas gestantes poderem fazer dessensibilização. Querem perguntar alguma coisa mais dos bebês? Não faz parte da ficha, né, do... Não. O quê? Tratar é a fichinha do puerpério. Geralmente eles marcam os dados que já estão na fichinha lá, né? Que são. Aí desses testes relacionados à observação fazem parte, e daí eles deixam passar batido, não anota nada sobre a observação clínica, se alguma manifestação possa ser tardia. Marca lá o título, a criança com sífilis, mas não marca nada sobre a observação além do que está previsto na sério de manifestação clínica possa tardia. Não tem campo. Não tem campo. Eles estão fazendo uns comentários em relação à ficha de puerpério, né, de retorno, né, da mãe e do bebê na UBS. Que deveria ter mais campos para anotação daquelas gestantes que tiveram alguma patologia obstétrica, em especial a sífilis. Porque como não tem campo falando sobre alteração de líquor, de raio-x, ou alguma alteração específica, né, logo após o nascimento, os pediatras pode passar desapercebido alguma pergunta, né, e acabar não anotando, né, essas coisas importantes da sífilis. Então, eles estão sugerindo aqui que nas fichas de puerpério tenham campos mais específicos, discriminando algumas coisas que devem ser investigadas, né? Raio-x, líquor, etc., da sífilis. É isso?
Eles estão sugerindo uma ficha mais completa para segmento de crianças que tiveram sífilis, né, ou suspeita de sífilis. Tanto da mãe quanto da criança podia ser uma ficha em comum, né, com campos que daí não precisam ser repetidos, né. Estou tendo aqui um comentário agradecendo a apresentação, que tem 15 municípios. Ai, que bom! Muitos médicos, 70 técnicos, 15 municípios, muitos médicos que acharam a ferramenta muito boa e útil para a educação permanente. E agradecendo para que tenham compartilhassem mais esse tipo de ferramenta com a instituição. Muito bom, eu também. Achei bem interessante, fiquei bem à vontade aqui de falar com vocês, e eu quero que vocês façam mais perguntas, se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem mandar também por e-mail, que eu passei o e-mail, né, no chat aí, se quiserem mandar perguntas também por e-mail. Que a ideia é que a gente evolua, né? Eu acho que não dá para a gente continuar com aquele gráfico só ascendendo, né? A gente tem que começar a ter declínio do gráfico, né? Tem que ter mais sucesso aí no tratamento das gestantes, não pode ter mais sífilis congênita, né? Uma doença que, infelizmente, só aumenta e a gente tinha tanta esperança que não existisse mais sífilis congênita no Brasil, né? Então, acho que dá para a gente continuar lutando, a gente tem que buscar essas parcerias mesmo e tentar resolver as dificuldades, né, na atenção básica, nos serviços terciários. E eu que agradeço essa oportunidade de poder dividir com vocês, né, essa experiência. Espero que eu tenha sido clara, né, que vocês tenham aproveitado bastante e estou à disposição, se vocês quiserem continuar fazendo perguntas. A Luiz escreveu aqui, aplauso. A única chateação é que eu não escuto nada de vocês aí, né? E isso é muito, muito ruim, mas tudo bem. Vocês só que ficam ouvindo aqui minhas risadas. Obrigada, Luiz. Obrigada, pessoal. Obrigada, Edvilson. Obrigada para todo mundo aí, tá bom? Então, acho que nós vamos terminando por aqui. Beleza? Tchau.